Olá pessoal, eu sou o Marcelo Salles, uma pessoa branca de pele morena clara, uso cabelos e barbas curtos e óculos também. O meu sinal é o dedo indicador junto com o polegar em formato de pinça, passando duas vezes rapidamente nas costeletas, porque as minhas costeletas costumam vir até o lóbulo da orelha. A apresentação que eu vou fazer é sobre a evolução do mercado e carreiras em acessibilidade digital no Brasil. E eu gosto bastante de falar sobre esse assunto porque a gente de fato precisa evoluir esse tema aqui no Brasil, principalmente. Vocês perceberão isso com exemplos que eu vou trazer, principalmente no final da apresentação. No slide de apresentação temos um cubo mágico também que eu vou fazer de certa forma uma pequena associação com tudo aquilo que eu vou falar também com relação à capacitação, principalmente das pessoas. Vamos começar falando primeiramente sobre a evolução do design no Brasil e é um resumão mesmo, tá gente? Aqui a ideia não é falar sobre o design no Brasil, mas só um resumão para contextualizar as minhas falas posteriores aqui da apresentação. Em 1963 surgiu a primeira escola de desenho industrial, a Escola Superior de Desenho Industrial, no Rio de Janeiro, que deu ênfase, deu início a toda a movimentação no design, oficialmente falando aqui no país. Nos anos 90, alguns anos depois, né, porque eu tô pulando diferentes pedaços aqui da história, mas nos anos 90 a gente começou a falar sobre as questões relacionadas à estratégia com o design. Não que anteriormente não se falava em estratégia e design, mas é que começou-se a falar oficialmente de uma forma mais ampla e aberta nos anos 90. Isso também foi relatado principalmente no livro O Efeito Multiplicador do Design, da Ana Luísa Escorel, trazendo esse contexto tardio da estratégia para o design, coisa que já era falada, né, em outros países, mas aqui no Brasil, como sempre, acabou sendo um pouco tardio mesmo. Em 95, né, por iniciativa do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, houve a criação, né, do Programa Brasileiro do Design, que era justamente incentivo das empresas a lidar com o design de uma forma mais ampla para todas as pessoas num contexto geral. E em 2000, o Sebrae trouxe algumas pesquisas bem relevantes e interessantes, trazendo algumas informações do quanto as pessoas estavam adotando, né, ou entendendo melhor o design como algo essencial no dia a dia. É, ainda era algo abstrato ou superficial, de certa forma ainda é hoje, né? Mas é interessante a gente perceber a evolução das coisas e como elas vão acontecendo. E por que eu trouxe esse contexto aqui? Há pouco tempo, o design faz parte na mesa das diretorias na discussão de negócios dentro das empresas. As empresas de grande porte provavelmente já começaram isso há muito tempo atrás, mas as empresas de pequeno e médio porte e algumas de grande porte também, né, somente há pouco tempo começou a inserir o design de fato nas decisões de negócio. Quando eu falo pouco tempo, é questões de 15, 20 anos. Eu me formei em desenho industrial em 99. Aliás, eu comecei o meu curso de desenho industrial em 99 e me formei em 2002. E eu lembro de algumas discussões nessa ocasião e eu também fui acompanhando essa evolução que foi acontecendo no próprio mercado. E é muito interessante que as empresas de grande porte que eu atuei também, eu tive claramente essa percepção da evolução do design como estratégia a partir dali nas discussões internas. Aí a gente pula para a evolução da acessibilidade digital num contexto geral. Quando a gente começou a falar disso, foi justamente no período em que houve a interação humano-computador de uma forma mais ampla. A interação humano-computador começou como uma disciplina dentro da ciência da computação, mas o tempo foi passando e a interação humano-computador englobou a ciência da computação, ciência cognitiva e engenharia de fatores humanos. E por que isso aconteceu? Nos anos 70, entre os anos 70 e os anos 80, a gente teve justamente a utilização dos computadores de forma pessoal, os computadores pessoais, né, o PC, basicamente como a gente conhece hoje. E foi a partir dali que as pessoas começaram a interagir mais com as máquinas. Antigamente era apenas os mainframes pesados, pessoas que trabalhavam naqueles mainframes, naqueles computadores gigantescos. E a partir do momento que ele passou a fazer parte do seu convívio diário, você tinha essa interação adicional com a tecnologia. John Carroll foi uma das pessoas que, foi na verdade a pessoa que
que fundamentou a disciplina em interação humano-computador, e tem um texto muito interessante, eu trouxe um pedacinho desse texto aqui. Não faz mais sentido considerar IHC como uma especialidade da ciência da computação. Ela cresceu e se tornou mais ampla, maior e muito mais diversa. A IHC expandiu seu foco inicial no comportamento individual e genérico do usuário para incluir computação social e organizacional, acessibilidade para idosos, pessoas com deficiência cognitiva e física, todas as pessoas e para o mais amplo espectro possível de experiências e atividades humanas. E por que é interessante isso aqui? A gente está falando dos anos 70 e início dos anos 80. Ou seja, desde o início, de fato, a gente já falava de acessibilidade. A gente parou de falar por conta de outras questões aí no meio do processo. A primeira versão da Human Interface Guidelines da Apple foi lançada em 1987, ainda em versão impressa, que foi para os computadores Macintosh e também Apple II. Tudo aquilo que a gente fala hoje sobre design de interação, interoperabilidade, adaptação a contextos de uso ou qualquer outra coisa relacionada à interação humano-computador e à acessibilidade digital, já era tratado nessas documentações, inclusive informações relacionadas a pessoas com deficiência. O print agora que eu estou trazendo no slide, ele demonstra bem ali uma parte do manual, na verdade, o índice, demonstrando, projetando para pessoas com deficiência, deficiências visuais, deficiências auditivas, outros tipos de deficiência. 36 anos depois, a gente tem ainda a versão da Human Interface Guidelines digital, online, e eu arrisco a dizer que talvez seja a fonte mais completa e mais acessível, com diferentes métodos de interação com foco na interação humano-computador que a gente tem hoje, disponível e acesso com um clique ali, uma localização bem rápida. O que é interessante pensar é o seguinte: a gente tem diferentes métodos de entrada, como no print que está sendo exibido na tela agora. Só que na maior parte dos casos, as pessoas focam apenas em métodos específicos de acordo com o aparelho. Para sites, por exemplo, o foco é nos dispositivos apontadores ou um mouse, mas não está pensando em outros tipos de interação. E isso é muito ruim do ponto de vista de IHC e do ponto de vista de design de interação, porque isso são bases fundamentais para a acessibilidade em si. A internet, ela já nasceu, teoricamente, inclusive acessível, Em 95, o Tim Berners-Lee, quando lançou o HTML, ele já deixou muito claro que o HTML era democrático a ponto de fazer com que as pessoas utilizassem ele de uma forma ampla, Era texto, basicamente, e a gente tinha algumas modificações ali no formato do texto, mas já trazendo a semântica das informações. Em 95, Craig van der Heyden apresentou ao mundo as primeiras diretrizes de fato de acessibilidade, apenas um ano depois do lançamento do HTML, que foi em 94. Em 98, 8 versões depois, a gente teve o lançamento da UWSAG, que era o embrião da WCAG, que foi lançado oficialmente em 99. Quase 10 anos depois, a gente teve o lançamento da WCAG 2.0 com 4 princípios fundamentais. E aqui a gente começou a ter a visão que a gente tem hoje de perceptível, operável, compreensível e robusto, e uma ênfase maior nas experiências, justamente no comportamento das pessoas. E por que isso é relevante? Até hoje, a WCAG ela ainda é confundida com algo muito técnico por algumas pessoas. E por quê? Porque no início ela de fato era algo técnico, só que de 2008 para cá, passou-se a ter essa visão mais humanista por conta dos princípios. A gente teve as atualizações de 2018, WCAG 2.1, também a atualização que virá agora em 2023 para a WCAG 2.2 no segundo semestre. Definitivamente o problema nunca foi a ausência de documentações, porque a gente sempre teve documentações. Com esse breve histórico aqui que eu estou trazendo, no tempo que eu tenho aqui da apresentação, já deu para perceber que a gente tem muita documentação e em diferentes épocas, em diferentes períodos. Só que o problema é que boa parte das pessoas envolvidas em produtos e serviços não leem documentos, não leem documentações, e aí a gente tem outros fatores também. Por que a conta não bate necessariamente, além disso tudo que eu estou mencionando? É simples. Quando a gente começa a pensar e percebe também que a acessibilidade digital não é sobre checklists e documentações. A gente tem checklists, a gente tem documentações, a gente tem a WCAG, a gente tem uma série de outros padrões
para nos nortear, né? Justamente para as pessoas que não têm a capacitação necessária, não conhecem ou não se aprofundam de forma adequada, elas precisam ter uma forma simples de resolver os problemas, né? Isso acontece até hoje para todos os cenários possíveis. E as documentações elas acabam tendo esse norte, facilitando essa comunicação e esse entendimento. E tudo isso é feito para a gente chegar em um lugar melhor do que a gente está hoje, basicamente. Para a conta fechar de verdade, a gente precisa de processos definidos e pessoas mais qualificadas. Enquanto a gente não tiver nenhum desses dois, a gente sempre vai ter problemas ainda de produtividade. O que está por trás da WCAG que poucas pessoas veem de verdade? Né? A ergonomia está por trás da WCAG, a semiótica está por trás da WCAG, a internet das coisas, interação humano-computador está por trás de toda a WCAG, computação ubíqua, engenharia de software, teoria da comunicação, psicologia cognitiva. A WCAG não é complicada. Ela, na verdade, ela só tenta simplificar todas as complexidades que envolvem o processo que está sendo apresentado com a WCAG. Algumas pessoas, elas tendem a não direcionar o foco da acessibilidade do que estão fazendo em produtos e serviços para a WCAG. Isso, na verdade, acaba sendo, acaba fazendo a pessoa perder muito tempo. Por quê? Porque a WCAG, ela de certa forma já é um direcionador. Eu não preciso reinventar a roda, eu não preciso fazer todos os estudos, a não ser que você queira refazer todos esses estudos que já estão previamente definidos, né? Então a gente pode trabalhar em cima daquilo e melhorar tecnicamente falando. Definir processos, né, ajuda bastante a gente definir níveis de maturidade na empresa. E falando justamente disso, a gente começa com um número interessante: 67% dos problemas de acessibilidade se originam no design. E esse número é bem real. Quem disse isso, esse número exato, 67%, foi Matthew Lukin, que ele é diretor de UX Design e acessibilidade do US Bank, num papo com a DEX Systems em 2020. Esse vídeo está no YouTube disponível, ele tem mais de 1h30 de duração e é muito rico que ele traz muitos dados, mas um dado muito relevante é essa questão dos 67% dos problemas. É claro que ele está falando do produto do US Bank, mas a gente consegue fazer associação com qualquer coisa no mercado facilmente. E qual que é a proposta aqui que ele está mencionando? A gente tem um ciclo de vida de desenvolvimento de produto. E esse ciclo começa no planejamento, partindo para a sequência no design, desenvolvimento de fato, aí a gente vai para os testes até chegar em produção, né, para quando as pessoas vão conseguir utilizar de fato. E o que acontece aqui? Ele separou, na verdade, o custo de horas que você gasta para resolver determinados problemas. Quando você descobre um problema ainda na fase de planejamento, você tem praticamente custo zero. Quando você descobre um problema ainda na fase do design, porque você ainda está prototipando, você tem quase custo zero também. Agora, quando você já está no desenvolvimento, aí ele dá um exemplo. Quando você encontra um problema, na fase de desenvolvimento, esse problema tende a demorar 3 horas para você resolver. Quando você encontra esse mesmo problema numa fase de testes, aí pode variar de 9 horas e meia a 15 horas e meia. Agora, quando você encontra esse mesmo problema em produção, quando o produto já está na mão do cliente, do usuário, você vai enfrentar um período aí bem desgastante e mais de 37 horas e meia para resolver aquele problema, justamente para ter as autorizações novamente para você subir aquele material e uma série de outras sequências naturais no processo. Quando a gente começa a entender que esse fluxo ele é de fato algo que faz a gente perder tempo, fica mais fácil a gente compreender do porquê eu preciso resolver os problemas no início do projeto. Eu basicamente enfrento isso praticamente todos os dias em diferentes projetos também. Então esse número 67%, é claro que ali é o do Mateu, mas ele varia às vezes bem para cima disso, mas normalmente ele mantém essa média. Praticamente todos os problemas que eu identifico poderiam ter sido evitados se eles tivessem sido resolvidos no período ainda de desenvolvimento e planejamento. A acessibilidade ela não é uma melhoria, né? A gente, quando enxerga metodologias ágeis, a gente entende os métodos ágeis e basicamente as sprints de desenvolvimento. O que acontece normalmente é que a acessibilidade ela é inserida em uma fase posterior das suas entregas. E quando isso acontece, você
vai ter que refatorar fatalmente em alguma coisa que foi construída de forma errada. E esse refatoramento exige que você perca tempo, assim como foi demonstrado no slide anterior que o Matheus mostrou. O que a gente faz para resolver? A gente, teoricamente, traz para as sprints iniciais, para a primeira sprint ou até mesmo para a sprint zero de planejamento. Isso também é chamado de shift left. Quando a gente trabalha esse conceito de shift left de uma forma mais ampla e mais aberta, fica fácil da gente entender. Pesquisem por shift left accessibility para quem ainda não está familiarizado com o termo, vocês vão entender e perceber vários documentos e como a gente deveria lidar com esse tema de fato, né, da acessibilidade. Associando com maturidades de UX. Por quê? Porque eu preciso pensar no modelo de maturidade. E o modelo de maturidade de UX, né, de design, de experiência mais utilizado no mercado, com certeza é o da Nielsen Norman Group, né, que o Jacob Nielsen está lá, o Don Norman está lá, o Bruce Tognazini está lá, que são sócios, e basicamente eles definiram um modelo que vai de 1 até 6 estágios diferentes. Então eu vou citar cada um deles rapidamente aqui. O estágio 1 é normalmente quando você não fala ainda de experiência, não fala de UX. O UX é completamente ignorado. O estágio 2 é quando o trabalho de UX acontece, mas é feito ao acaso. Uma pessoa faz ali, outra ali, mas ainda não tem um planejamento. Quando você está no estágio emergente, que é o 3, o trabalho de UX já começa a ser funcional, mas ainda feito de forma diferente em áreas diferentes, né? O 4 já começou a estruturar, as áreas já começam a conversar e falar a mesma língua. Aí você começa a ter níveis de aplicações diferentes também em diferentes áreas, mas você precisa ainda evoluir esse estágio para o nível 5 de integração, onde de fato todo mundo vai começar a fazer de forma igual, com base no planejamento que foi estruturado. Já no nível 6, é quando você está de fato orientando tudo aquilo que você está fazendo para as pessoas de fato. Raramente as empresas chegam nesse estágio, são pouquíssimas empresas que de fato estão lidando com essa questão de pensar nas pessoas, né? Vamos colocar a pessoa no centro, vamos colocar o usuário no centro. Às vezes essa frase acontece em todas as reuniões, mas às vezes você só coloca uma parte das pessoas no centro, né? Você não está colocando todas as pessoas verdadeiramente no centro. Quando eu falo de estágios de maturidade de acessibilidade, a gente tem alguns modelos também que podem ser seguidos, mas eu trouxe aqui um do W3C, que, por sinal, está ainda sendo desenvolvido. Então, eles deixam muito claro na documentação deles que você pode utilizar, mas eles não endossam, né? Ainda não, porque tudo aquilo está sendo experimentado. A W3C ela tem um processo de publicação das suas documentações e tudo funciona da mesma forma. Tem que ter um consenso, tem que ter uma avaliação, tem que passar por um processo e isso normalmente demora alguns anos, né? Mas já existe essa documentação e a última atualização é de 2022. E o que é interessante ali, nesses estágios que eles trazem? Você tem o estágio 0, que é o inativo, nenhum esforço para tornar os produtos ou comunicação acessível para nada. O estágio 1 seria o estágio iniciado, você começou, você já tem um planejamento, mas ainda as atividades acontecem de forma isoladas, né? Uma área ali, uma pessoa aqui. O estágio 2, que é o integrado, é quando você já começa a falar a mesma língua entre as áreas. Então a gente já começa a ver uma certa similaridade com o estágio de maturidade UX. E o estágio 3, né, que é o otimizado, é quando você de fato já tem uma cultura implementada de acessibilidade da empresa, os métodos e as avaliações consistentes, né? E quais os resultados que você espera em cada um desses estágios? No estágio 0, não espera nenhum resultado, obviamente. No estágio 1, você já está trazendo um planejamento mínimo adequado para você direcionar para futuros melhores. No estágio 2, você já começa a ter entregas relevantes, tanto internamente quanto externamente, em diferentes mídias, e você também já tem uma política de acessibilidade definida. A política é importante para você direcionar até mesmo a contratação de fornecedores, por exemplo. E o estágio 3, que seria o otimizado, é quando você já está com essa cultura adquirida, todos os processos internos já funcionam de forma ampla. Um exemplo prático, intranet e todas as funcionalidades em uma intranet funcionam também com tecnologias assistivas para diferentes pessoas com diferentes tipos de deficiência. E a gente sabe que isso não necessariamente é uma verdade na maior parte das situações.
Você também tem revisões constantes da política que foi desenvolvida, a política não é escrita na pedra, ela precisa sofrer essas revisões e também há métricas consistentes para avaliar tudo aquilo que está sendo aplicado. Basicamente, são estágios bacanas aqui para serem seguidos da acessibilidade. Quando a gente compara os caminhos possíveis para diferentes empresas de diferentes formatos, pequeno porte, médio porte, grande porte, a gente também tem variações na aplicação prática de tudo aquilo que está sendo desenvolvido. Então, pensando em empresas de até 30 pessoas, até 30 funcionários, normalmente você começa com a capacitação das pessoas. Eu preciso passar por uma capacitação, né, para deixar todo mundo ali no mesmo patamar, e é fácil você fazer uma capacitação com todas essas pessoas, porque não são tantas pessoas assim. Aí você também você aprende a executar testes rápidos com técnicas rápidas de validação. Claro que o ideal é sempre você ter uma área de qualidade de testes, né? Você ter uma pessoa especialista, mas às vezes você não tem por conta do orçamento, principalmente em empresas de pequeno porte. Então você aprende técnicas rápidas para ir melhorando. A partir daí você começa a buscar ajuda também, porque você vai melhorar os seus processos, você vai querer melhorar os seus processos, e sozinho você não vai conseguir. Ninguém cresce sozinho na vida, então precisa de ajuda, e às vezes essa ajuda vem através da contratação de especialistas ou então na contratação de consultorias para trabalhar em pontos específicos de atuação. Por fim, você vai criar um planejamento para melhorar todos os processos e aí você começa a evoluir de verdade. Já para as empresas de grande porte, a gente tem algumas pequenas diferenças e começa pelo primeiro item, que é a identificação de um sponsor. E por que isso é importante? Numa empresa de grande porte, você vai tomar mais decisões e envolver mais pessoas nos processos. E se você não tiver alguém que defenda a acessibilidade, fatalmente você não vai conseguir evoluir. E as pessoas que estão embaixo vão se frustrar, por quê? Porque ninguém toma a decisão, basicamente. É sempre assim que acontece. Eu estou falando acessibilidade, mas se vocês trocarem acessibilidade por outra palavra que envolve planejamento, vocês sabem que é exatamente o que acontece. O item 2, né, você procura ajuda, porque mesmo tendo o sponsor não vai tomar a decisão, mas ele precisa de ajuda para tomar essa decisão. Então você vai procurar essa ajuda através da contratação de especialistas ou mesmo de consultorias, e aí também você vai trabalhar a capacitação do time. Por quê? Ela vem depois, porque você precisa ter esse direcionamento para ter uma assertividade maior nas escolhas. A empresa é grande, você não vai ter uma assertividade se você não tiver ajuda. Basicamente é isso que acontece. Daí a importância de você trabalhar esses cenários de forma diferenciada. E por fim, aí sim você trabalha com planejamento para trabalhar essa sustentabilidade, autonomia e uma série de outras questões envolvidas no processo. Perceba que eu citei capacitação de pessoas independentemente do cenário de pequena, média ou grande empresa. Então, falando de capacitação de pessoas. Tem uma frase muito bacana do Matt May, chefe de design inclusivo da Adobe. O que temos são algumas pessoas que sabem muito sobre acessibilidade. O que precisamos é que muita gente saiba um pouco sobre isso. E o que é interessante é que as empresas querem contratar coringas, literalmente falando, né? A pessoa que faz tudo e resolve todos os problemas. Antes de falar de capacitação direta da acessibilidade das pessoas, né, eu vou fazer uma pergunta retórica. Em quantos minutos você consegue resolver um cubo mágico? Eu, particularmente, consegui resolver um cubo mágico de forma séria, quando eu comecei a estudar mesmo, mais de um mês, na verdade quase 2 meses depois. Isso de pouquinho em pouquinho, e eu confesso que foi de forma aleatória, foi na sorte, literalmente falando. Então eu tentava resolver, não conseguia, deixava de lado, era mais como uma brincadeira, né? Um horário do almoço, alguma coisa assim. Até que eu fui resolvendo, fui me empolgando, mas demorei mais de um mês. E é óbvio que eu só fiz isso uma vez na vida. Depois eu peguei gosto e fui aprendendo algumas coisas, né? Mas para quem também passa por essa questão de não conseguir resolver o cubo mágico, saiba que somente 5,8% da população do mundo consegue resolver um cubo mágico, tá? Isso são dados estatísticos confiáveis mesmo. E com relação ao criador, né, o Erno Rubik, que criou o cubo mágico, que é o Rubik Cube, né, que é o nome original em inglês, ele demorou também quase um mês para resolver o próprio enigma que ele tinha criado. E ele criou esse enigma para ajudar os estudantes a resolver problemas, estudantes de arquitetura a resolver problemas de tridimensionalidade ali nas ações que eles estavam fazendo, isso em 1974. E o recorde atual, para fins de curiosidade, é do Max Park. Ele bateu o recorde há pouco tempo, inclusive, acho que pouco mais de um mês ou menos de um mês,
no modelo 3x3x3, que é o cubo padrão, né, em 3,13 segundos. Então procurem pelo nome dele, Max Park, no YouTube, vocês vão encontrar os vídeos dele batendo o recorde mundial. Coisas que eu aprendi nesse processo, né? Conforme eu fui aprendendo essa questão do cubo mágico. E isso é interessante também aqui por conta do contexto. Eu descobri que os lados opostos, as peças centrais, são sempre nas mesmas posições, né? Então, independente do cubo que você compra ali, então o verde sempre está oposto ao azul, o vermelho está oposto ao laranja e o branco está oposto ao amarelo. Isso, por si só, já te ajuda a direcionar a posição das peças. As outras peças também, né? Os cantos, né? Então os meios, as quinas, cada uma dessas situações, cada uma das pedras tem uma lógica. E entendendo a lógica, você já começa a pensar no algoritmo. O algoritmo você também tem a posição. Então, quando você posiciona o cubo, você tem o right, direita, up, para cima, o left, e todas as faces você vai ter essa posição, né? Então, R, U, L, D, F de front, B de back. O número 2 você acrescenta no algoritmo para quando você precisa girar 2 vezes e o apóstrofo para quando você precisa girar no sentido anti-horário. E aí a gente tem as posições. Então, essa posição que está sendo mostrada agora, por exemplo, é a cross, que é cruzes em todas as faces do seu cubo. Para você chegar nessa posição, você precisa seguir 16 movimentos específicos, que é o que estão ali abaixo do cubo. R2, L apóstrofo, D, F2, R apóstrofo, e assim vai seguindo sucessivamente até você completar. Claro que tudo isso eu não sei de cabeça, eu descobri pesquisando, né? Inclusive eu descobri uma ferramenta também, que era justamente uma que proporciona e facilita você compreender a resolução do cubo mágico. Você coloca ali o embaralhamento e a ferramenta vai resolver sozinho para você o processo. Tudo é uma questão de aprendizado e tudo é uma questão de foco, né? Conforme você vai se especializando em algo, você vai entendendo como resolver. Praticamente tudo na vida envolve capacitação, né? Não importa se o seu objetivo é bater o recorde do Max ou se é aplicar acessibilidade em Insight. Independentemente do que você escolha, você vai precisar compreender todas as técnicas envolvidas. No caso do site WCAG, no caso do cubo, as técnicas, movimentos, os algoritmos e afins. Isso valeria para xadrez, isso vale para futebol, isso vale para qualquer coisa que você vai aprender na vida e você vai querer evoluir essa coisa, né? Voltando para a capacitação de acessibilidade. A Glenda Sims tem um texto muito bacana, ela é especialista em acessibilidade e eu peguei um pedacinho do trecho do texto dela. Tecnicamente, você é um profissional quando é pago para fazer algo. Normalmente, os profissionais são bons no que fazem porque não vão manter o emprego por muito tempo se não forem bons. Mas ser um profissional não faz de você um especialista. E aí, no mesmo texto, ela traz um contexto interessante que são justamente alguns estágios para você ter o autoconhecimento de como você está classificado, né, em termos de especialização de acessibilidade. Então, o nível 0 é quando você não tem nenhum conhecimento, literalmente falando. O nível 1 é quando você já tem uma consciência fundamental no processo. O item 2 é o iniciante, muito provavelmente você ainda precisa de ajuda. O item 3, você já está num nível intermediário, você conclui com sucesso a maioria das tarefas de forma independente, mas ainda precisa de ajuda de um especialista. O nível 4, você já começa a concluir as tarefas de uma forma autônoma, até chegar no nível 5, em que você é considerada a pessoa certa para todas as ocasiões possíveis, né? Tudo isso eu comento num artigo que eu escrevi. Na verdade, eu escrevi 2 artigos relacionados a esse processo. Um de 2020, 3 anos atrás, o título era Precisamos de profissionais focados em acessibilidade dentro das empresas. Por que o mercado de trabalho brasileiro ainda não está preparado para dar foco ou ter profissionais focados em acessibilidade? E eu escrevi isso em 2020, mas continua válido ainda, né, todos os argumentos ali do artigo. E um outro artigo que eu escrevi é o quem são os responsáveis por aplicar acessibilidade em projetos digitais. Você não pode e não deve ser o único responsável em falar sobre acessibilidade dentro de uma empresa, mas você pode e deve fazer parte dessa equipe. Para acessar, respectivamente, cada um dos artigos, bit.ly/profissional-acessibilidade e o outro, bit.ly/responsáveis-acessibilidade. Estou citando aqui justamente para quem não está vendo a apresentação por algum motivo. E aí a gente vai fazer um comparativo final agora com vagas
com foco em acessibilidade entre Brasil e Estados Unidos, só para vocês terem a diferença, perceberem a diferença e a discrepância de como está acontecendo aqui no mercado nacional e como as coisas estão acontecendo fora do Brasil. É só uma percepção rápida também, tá, gente? Só para fim de apresentação e para fechar isso que eu estou contextualizando aqui nos slides. Eu fiz uma pesquisa rápida no LinkedIn e no Indeed. Indeed. A pronúncia é bem complicada. Indeed. Agora sim, Indeed. E o LinkedIn. O Indeed é uma das principais plataformas de vagas no mundo todo, tá, gente? Só para vocês terem uma noção. E eles já estão com uma versão aqui no Brasil também. Eu pesquisei por acessibilidade, localização Brasil no LinkedIn. Eu encontrei 2.321 vagas. Mas isso parece bom, mas não é. Eu já vou explicar por quê. E no Indeed, eu encontrei com a mesma palavra acessibilidade, no Brasil também, 807 vagas. Já quando eu pesquisei por acessibilidade digital, Brasil, achei 573 vagas no LinkedIn e no Indeed 166 vagas para acessibilidade digital. Ocorre que esse agrupamento aqui, na maior parte dos casos, não traz uma vaga verdadeiramente focada em acessibilidade. E esse é o grande problema que eu relato aqui com essa questão. A gente deveria ter um foco maior na acessibilidade, principalmente nessa quantidade de vagas. E eu não fiz nenhum filtro específico, foi simplesmente a busca simples, tá, gente? Porque, claro, se você vai filtrando, você vai conseguindo eliminar algumas informações. Mas na busca simples você encontra essa quantidade de vagas e a maioria absoluta não está diretamente relacionada e nem cita a palavra acessibilidade. Eu nem entendi necessariamente por que o algoritmo trouxe a informação, mas trouxe. Agora, quando você pesquisa por accessibility em inglês para a localização em Estados Unidos, olha a diferença. No caso do LinkedIn, ele traz 66.146 vagas disponíveis, sendo que a maioria, neste caso, sim, está focada diretamente em acessibilidade. É uma diferença absurda, né? Mas por quê? Porque lá já há processos estruturados, coisa que aqui no Brasil ainda não existe. No Indeed, existem 81.017 vagas disponíveis para a pesquisa por accessibility e na região Estados Unidos. Cada região ali vai trazer alguns contextos. Na Europa, Reino Unido principalmente também costuma ter bastante vagas, porque também é um país que já está adequado com boas estruturas relacionadas à acessibilidade, né? Agora fazendo um comparativo rápido com as vagas encontradas. O desenvolvedor, uma das vagas que eu encontrei no Brasil, desenvolvedor Android pleno, tem uma série de solicitações, perfil com mais de 3 anos de experiência, proficiência com as seguintes linguagens de programação, Kotlin, Java, XML, vivência no uso de padrões, etc. Lá no meio do texto eu encontrei onde estava a acessibilidade com Talkback. Claro que eu precisei usar uma busca, tá, gente? Eu não li todo o conteúdo, porque senão eu não ia achar acessibilidade com Talkback no meio. Pelo menos eles estão pedindo, né, o desenvolvedor Android pleno para isso. Uma outra vaga que eu encontrei era o seguinte, ó, pessoa Product Designer Júnior, afirmativa para pessoa com deficiência. Até aí tá bacana, né? E eu fui lendo o conteúdo da vaga, responsabilidades e atribuições. Aí que começam os problemas. Por quê? Porque eles não decidiram se a vaga é para Product Designer ou para Tester de acessibilidade. Porque o que eles estão exigindo basicamente é focado em testes e não em Product Designer. Se eles tivessem colocado um Tester de acessibilidade, um testador de acessibilidade, com essas qualificações ficaria melhor, porque eles estão buscando uma pessoa que trabalha com testes que vai focar ali no design do produto também para conversar com os times. Mas do jeito que eles estão classificando, com certeza é uma pessoa que vai trabalhar com o time ali do Design System e vai ajudar diretamente nos testes. Só que são pessoas diferentes, com qualificações diferentes, com especializações diferentes, gente. Não dá para uma pessoa fazer todo o processo. Dá. Mas é o tal do coringa que eu comentei anteriormente, né?
Aqui uma outra vaga, Design Lead. O que esperamos de você? Aqui está tudo bem, por quê? Porque é um Design Lead e vai trabalhar com a gestão de pessoas e ela também precisa conhecer questões relacionadas à acessibilidade, então está trazendo esse ponto adicional também, vivência com gestão de times de design e produto, domínio de construção de PDI de liderados, aí numa partezinha das solicitações, domínio de técnicas de prototipação, arquitetura de informação, acessibilidade e inclusão. E aí, peneirando bem, eu achei uma vaga que de fato estava direcionada aqui no mercado brasileiro. Analista de testes de acessibilidade, exclusivo para pessoas com deficiência. Aí você traz as responsabilidades e atribuições, orçar projetos com base no escopo proposto, elaborar e executar casos de teste, executar testes de acessibilidade nos canais digitais, aplicar os critérios da WCAG nos testes, e assim vai seguindo, tá, gente? A descrição é bem longa. Os requisitos e qualificações solicitados, conhecimento em HTML, UA, ARIA, JavaScript, WCAG, conhecimento em ferramentas como Talkback, VoiceOver e etc. Agora a gente está falando de um cargo específico, analista de teste de acessibilidade, com a descrição também bem mais assertiva e direcionada. Alguns exemplos de vagas pesquisadas nos Estados Unidos, para atuação nos Estados Unidos. Accessibility UI UX Designer Research, Video Accessibility Associate, Accessibility Program Specialist, Accessibility Program Trainee, Accessibility Specialist, Accessibility Developer, Accessibility Analyst, Accessibility Design Analyst, Director of Accessibility and Disability Services, QA, Accessibility Tester, Accessibility Specialist, Digital Accessibility Coordinator e Accessibility Specialist. Aqui são as primeiras vagas que aparecem para mim na hora que eu faço a busca, tá, gente? Só para vocês verem a diferença. Todas as vagas citam a acessibilidade, porque elas estão direcionando exclusivamente para a vaga. E aqui eu não trouxe nenhuma observação nas vagas, nenhum requisito específico, muito por conta do tempo de apresentação aqui, mas se vocês pesquisarem da forma como eu fiz, sem filtros, vocês vão encontrar e vocês vão ver o requisito. E o requisito está direcionado exatamente para o que a pessoa precisa fazer em cada uma das funções. Além disso, existem outros tipos de sites fora do Brasil, por exemplo, o A11Y Jobs, ou accessibilityjobs.com. Né? Então, esse é um site específico para vagas de acessibilidade, e aqui grandes empresas anunciam as vagas ali também. E tem vaga para todo tipo, tá? Especialista de todas as áreas e funções e níveis hierárquicos também, isso é muito bacana. Para fechar, a gente está evoluindo lentamente, tá, gente? A balança ainda não está equilibrada. A gente precisa de mais empresas contratando pessoas com foco em acessibilidade para diferentes áreas e a gente também precisa de mais pessoas buscando cada vez mais se especializar em diferentes frentes de acessibilidade, porque a gente precisa de um mercado evoluído e de pessoas que saibam lidar nos momentos certos e falar do jeito mais adequado ali sobre acessibilidade, além de falar, saber aplicar também. Só dessa forma a gente vai conseguir evoluir o mercado e talvez chegar no nível das empresas de fora. Tinha muito mais coisa para apresentar, mas eu fiz um resumão de tudo e tentei falar em cerca de 30 e poucos minutos aqui para vocês, gente. Mas de uma coisa eu tenho certeza, né? Não há dúvidas de que a gente está evoluindo. Era isso que eu tinha para apresentar, obrigado. Para quem quiser entrar em contato comigo, no Instagram, no LinkedIn, @msales, Marcelo Salles, e o meu e-mail, msales@tudoacessibilidade.com.br. Até mais.